O meu casamento era só tristeza, né, mais tristeza, eu posso dizer, do que alegria. Na época que ele bebia, eu ficava mais sozinha com meu menino, né, ele saía às vezes ele falava: "Vou ali comprar uma carninha para você fazer no almoço", e depois não voltava, voltava só 10 horas ou tardar, assim, 2 horas da manhã, 1 hora, né, e aí o meu menino via tudo aquilo também quando ele chegava, então para mim era mais tristeza mesmo, né, na época que ele bebia. Eu lembro que nas indas e vindas, quando ele falava que ia parar de beber, ele dava, assim, um tempo de 2 semanas, depois voltava de novo a beber. E eu achava que não tinha mais solução, né. Na época eu achava que não tinha mais solução. Quando você passa por um problema, assim, que a pessoa tem o vício do alcoolismo na sua casa, tem hora que você acaba querendo desanimar, né. Eu assistia todas as pregações, rezava o terço, lia a Bíblia. Teve até um momento que eu lendo a Bíblia, ele chegou e falou: "Não adianta você rezar, ler Bíblia". Ele ainda falava assim para mim, assim: "Você pode ir até na canção nova que não adianta, que eu não vou parar de beber". Aí foi, rasgou a Bíblia, tudo, né. E nessa época, assim, do que ele bebia, muitas das vezes ele chegava, fazia, né, xingava tudo, mas nesse dia ele chegou muito agressivo. Eu lembro que para ele não ver a gente acordado, eu falava assim: "Igor, vem cá, seu pai tá chegando, vamos deitar, vamos", né, às vezes a gente até fingia que estava dormindo para ele não não chegar brigando em casa. Eu era muito assim, né, não gostava dos outros escutar a gente brigando, não gostava dele fazer barulho, então eu chegava e ia deitar. E nesse dia ele falou assim: vocês estão deitados? Vocês estão dormindo? É bom mesmo vocês ficar aí na cama mesmo, porque é aí mesmo que eu vou matar vocês e vou me matar". Daí ele sempre falava assim que ia matar a gente e depois se matava. Aí ele falou: "Pode ficar sentado os 2 que eu vou pegar o vidro de álcool". Daí ele foi, pegou o vidro de álcool, tudo. A hora que ele foi jogar o vidro de álcool, assim, na gente, em volta, assim, o vidro estava seco. Eu lembro que a gente sempre usava o álcool. Falei: "Nossa, naquele dia o vidro estava seco". Daí ele pegou e falou assim: muita gente acende carvão com óleo, vou jogar óleo". Ele falava assim: "Vou lá pegar o óleo, vou jogar óleo então". Aí ele foi, pegou o óleo, aí espejou tudo assim no edredom. Aí quando ele foi para pegar, riscar o fósforo, tinha um fósforo só dentro da caixinha e riscado, né. Aí eu falei, ele olhou assim, de repente ele olhou e na hora acho que deve ter dado um estalo na mente dele e ele: "Nossa, o que que eu tô fazendo, né". E na época, ele quando ele sempre brigava, ele saía andando, ele levava com ele a Nossa Senhora, né, caído, e levava Nossa Senhora de gesso. Até quando ele voltava no outro dia, que as pessoas traziam a Nossa Senhora, eu falava assim: "Ué, mas como é que essa Nossa Senhora quebrou?", porque ele saía tão não quebrou, porque ele saía tão ruim, que era uma Nossa Senhora de gesso, e ele saía tão ruim, Nossa Senhora Aparecida de gesso, e voltava intacta, e ele também no outro dia. Todas as vezes que ele saía, e com a Nossa Senhora também, e eu sempre escutando, né, as pregações, rezando o terço, lendo a Bíblia, eu sempre pedia para Nossa Senhora também passar na frente, e já que ele tinha levado a imagem, para Nossa Senhora cuidar dele, né. Eu nunca desejei mal, assim, às vezes tem esposa que fala: podia já acabar com esse tormento de uma vez". Eu nunca desejei mal, eu nunca xinguei, né. Tem gente que fala: muita gente falava para mim assim: "Não presta, põe pra rua, deixa ele na rua", nunca deixava portão aberto, tudo. Um dia ele chegou em mim e falou assim: "Eu quero parar". Na na época eu nem acreditei muito, porque sempre falava que ia mudar, mas sempre recaía. Daí nesse dia ele falou assim que queria parar se eu não ajudava ele, daí eu falei assim: "Você vai parar?".
né? Você quer parar? Então a gente vai começar um momento de oração, de cura, né? E foi assim que a gente foi indo. Eu abençoava as águas, né? Participava também daquela parte que tem o Santíssimo quando passa na televisão. Ficava lá olhando o Santíssimo. Até hoje, né? A gente fica assim, né? Na minha casa, quer dizer, na casa da minha mãe é canção nova noite e dia. A gente aprendeu com ela, com meu pai. Meu pai amanhece deixando a televisão ligada até no outro dia. Daí a gente aprendeu assim com a minha mãe. Minha mãe também foi muita intercessão da minha mãe também. Eles são pessoas, né, muito participativas. Minha mãe é uma pessoa de muita oração. E ela ajudava sempre, ela falava assim, não é... Quando ele chegar, fique em silêncio, né, fique em oração. Eu fazia muito silêncio de Maria também. A canção nova sempre falou de Maria, né? Sempre falava de Maria. Toda vez que dá um comercial, fala uma passagem da Bíblia também. Aí eu falava fazer o silêncio de Maria. Daí eu fazia o silêncio de Maria, né? Oração, o silêncio, e conversava com ele no outro dia quando ele estava, né? Quando ele estava sóbrio, porque se fosse conversar com ele no dia, ele já era escandaloso. Então eu conversava sempre no outro dia, mas nunca fui de xingar. Então foram muitas orações, reza do terço, abençoar da água. Às vezes falava para, né, abençoar alguma roupa, algum objeto também. As águas da minha geladeira viviam sempre abençoadas, né? E ele tomava as águas de ressaca, mas não sabia que era abençoada. Aí foi indo, depois eu acreditei. Aí eu acreditei que ele estava falando a verdade, que ele queria mudança. Na época que ele bebia também, meu filho, ele era um menino assim muito fechado na dele, né? Hoje não, ele é mais amigo do pai dele, ele conversa mais com o pai dele, ele tem 21 anos. Eu escutava quando eu chegava alcoolizado em casa, quando eu abri o portão, eu escutava o meu filho falar, né? Nossa, mãe, o pai chegou daquele jeito, né? Hoje, assim, hoje eu tenho uma paz, né? Eu achei a paz nele, né? Então, eu sinto um pouco, assim, de tristeza, né? De ter feito ele sofrer um pouco, né? Porque ele sofreu, na realidade, ele sofreu um pouco com o meu alcoolismo, né? Então, mas hoje eu procuro resgatar, sabe? E eu tenho certeza que eu resgatei já, eu tenho certeza. Pelo modo que eu trato ele, que ele trata eu, sabe? Tem hora que eu passo um pouquinho do horário de serviço, ele manda mensagem pra mim, ô pai, onde o senhor tá, sabe? Então, a gente se dá muito bem mesmo, eu e ele. E ela também, né? Graças a Deus. Ele passou toda essa fase junto, mas ele sempre me dava força. Meu filho é um menino assim, que ele tinha 7 anos para 10, mas ele nunca foi... A mente dele já era uma mente mais aberta, então ele também conversava comigo, né? Dava força para mim. Eu falava assim, Igor, né? Vamos na missa rezar pelo seu pai. Aí a gente ia rezar por ele. Aí quando ele chegava também, ele na hora ele já ligava na televisão, já rezava o terço. O terço também, quando ele ficava escutando a televisão, teve uma pessoa que falou assim, quando você sentir vontade de beber, você pega o terço e reza. Eu vi ele suando assim, quando você está na abstinência, ele suava, mas ele rezava o terço todos os dias, escutando pregação, escutando oração. Eu achava que não ia ter jeito, né? Que nada, né? Que eu ia ter que separar, né? Que quando você constrói uma família, você quer que tudo seja perfeito, né? E eu costumo dizer assim que Deus colocou eu para santificar a vida dele e ele santificar a minha, né? Porque a gente também não é perfeito, a gente tem falhas, né? Eu queria tudo assim certinho e também não era bem assim. Aí, né? Hoje eu entendo o lado dele. Eu participei também do grupo Alanon para entender esse lado dele, que é uma doença, né? Que a gente sabe que é uma doença. O processo de conversão do Alexandre foram 10 anos nessa luta, né?
A gente, bem dizer, foi 10 anos de oração, né, de cura, de libertação, muita oração do terço. Foi no momento que eu cheguei, né? Eu tinha ido numa missa na paróquia que eu participo e eu fiquei a noite inteira nos bares, né? Bebendo. E eu fui pra missa e eu desmaiei dentro da igreja. Caiu a minha pressão devido a não ter alimentado e só com bebida no corpo, né? E eu desmaiei, aí ligaram, correram em casa, inclusive foi meu cunhado que foi buscar eu, né? Aí eu falei, né? Não, eu não quero mais essa vida pra mim não, né? Vergonha, né? Sair, cair na igreja, porque todo mundo sabia que era bebida. Na hora mesmo lá, na hora que eu desmaiei, que eu tava voltando normal, eu escutei uma pessoa falar, né? Nossa, deve ter bebido a noite inteira, olha como é que ele tá. O cheiro que fica, né? Então foi isso, né? E grupo de oração, terço, eu comecei a pegar muito ao terço. Eu também participo de uma irmandade dos Alcoólicos Anônimos, né? Hoje eu tô há 12 anos no Alcoólicos Anônimos. Hoje eu sou coordenador lá, né? Hoje, então foi o que me resgatou foi isso aí. E missa, eu não eu pus um propósito na minha assim, não vou faltar na missa mais, certo? Então aí o que ela falou e é a realidade mesmo. Eu tinha vontade de beber, eu pegava o terço e ficava rezando, sabe? E vou falar a verdade, assim, várias vezes, sabe, assim, eu ficava imaginando comigo assim, né? Pô, eu não tô bebendo, o que eu vou ficar fazendo dentro de um bar, né? Então, e os meus amigos, tu chamava eu pra ir, certo? E eu falava, não, eu não tenho que ser, porque a gente também participou de 15 anos da Pastoral Familiar, né? 15 anos da Pastoral Familiar, e eu vestia a camiseta da Pastoral Familiar e eu falava assim, eu tenho que ser exemplo, eu não posso ser mau exemplo, né? Eu tenho que ser bem visto pelos casais, eu tenho esse propósito de nunca mais colocar uma bebida na minha boca, sabe? Assim, não vou falar que dá vontade, mas quando é aquela vontade que eu passo em frente a um bar assim, que eu vejo uma pessoa que chama eu assim, eu já, não, aí não é lugar pra mim. Eu queria deixar assim, pra quem tenha uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo dentro de casa, pra não estar desistindo dessas pessoas, sabe? Não não julgar, ter paciência, sabe? E rezar o terço, procurar incentivar essa pessoa a estar procurando uma missa, uma confissão, um grupo de oração, porque ajuda muito mesmo. A Canção Nova foi um bom suporte na minha vida, nesse meio dele das bebedeiras dele, porque no tempo que ele ficava fora de casa, que ele ficava nos bares, eu colocava sempre a televisão, ligava na Canção Nova. Às vezes na época ainda tinha aqueles radinhos, né? Aqueles radinhos que você coloca assim para despertar, aqueles pequenininhos, colocava lá também. E aí fui escutando, comprava CD, produtos do Davi, CD de casais, colocava também na época era vídeo, né? Então colocava no vídeo, assistia. E o que me deu força foi assistindo esses vídeos aí mesmo. Muitas orações, né? Pregações, como eu assistia a pregação do Padre Jonas Abib. É o Padre Jonas Abib e o Padre Léo. E hoje, assim, o bom que tá sendo pra mim, assim, que eu tô bem, tô vendo que a minha família tá bem, sabe? Sou muito grato, né, dela também, né? Quantas vezes não cheguei em casa, eu não via ela ajoelhada lá, né, rezando pra mim, né? Então, ela é uma guerreira, sabe? Foi uma guerreira. Eu costumo brincar pra ela, o que ela queria, ela conseguiu, né? De ver o marido dela bem e ver eu bem, e eu estando bem, eu tenho certeza que eles vão estar bem também, sabe? O melhor lugar pra mim hoje ou é dentro da minha casa ou é dentro da igreja. Eu estando dentro da igreja, pra mim, é uma felicidade. Nossa, é uma paz, sabe? Uma paz mesmo. Então, eu sou
Eu renasci de novo, graças a Deus, né? Eu posso dizer que a minha casa tem paz. Às vezes eu até choro de alegria, eles não vê, né? Mas eu choro de alegria, eu falo assim, que Deus é maravilhoso.